Olá e bem-vindos. O Grande Prémio do Qatar já está a ferver. E não é só por causa do calor do deserto. Estamos na penúltima corrida da temporada e atenção, uau, a tensão está no máximo. E o mais interessante, as grandes histórias estão a acontecer fora da pista, nos bastidores, e podem mesmo decidir campeonatos e até carreiras. Pois é, esqueçam a ideia de só mais uma corrida. Isto aqui é um fim de semana vivido no limite. A pressão está a aumentar de todos os lados, a cair sobre as equipas, sobre os pilotos. Cada decisão, cada volta, cada segundo conta. É como um jogo de xadrez a 300 km por hora. E o campeonato está mesmo em jogo. Então, o que temos na mesa hoje? Primeiro, vamos ver a panela de pressão que é o Qatar. Depois, mergulhamos no problema a dobrar da McLaren. A seguir, a mentalidade de um campeão e como ela é posta à prova. Também vamos falar da maré de azar do Bortoleto que parece não ter fim. E para terminar, os rumores no paddock da Aston Martin que estão a dar que falar. Ok, vamos começar. A panela de pressão do Qatar. Vamos perceber porque é que este fim de semana está a ser tão intenso para tanta gente, desde as equipas de topo aos pilotos com menos sorte. E a primeira grande história, pois bem, é sobre a McLaren. Eles estão com o que se pode chamar de um problema a dobrar. A equipa está a lidar com uma crise em duas frentes ao mesmo tempo. Por um lado, uma mudança nas regras que os afeta diretamente e, por outro, o rescaldo de uma penalização que foi francamente devastadora. Então, vamos por partes. A McLaren está sob pressão. Primeiro ponto, os pneus. A Pirelli chegou e disse limite de 25 voltas por jogo de pneus. E isto é um golpe duro para a McLaren. Sabem porquê? Porque a grande arma deles era precisamente a gestão dos pneus. Eles conseguiam esticar os tintes, parar mais tarde e atacar no fim com pneus mais frescos. Agora, essa vantagem foi por água abaixo. E como se não bastasse, ainda estão a recuperar do choque da dupla desqualificação em Las Vegas. Foi um balde de água fria. E para se perceber bem o que aconteceu em Las Vegas, temos de falar de um velho conhecido, o porpoising. Lembram-se? Aqueles saltos violentos que os carros dão nas retas a alta velocidade por causa da aerodinâmica? Pois é, parece que o fenómeno voltou em força e apanhou a McLaren completamente de surpresa. E tudo se resume a este número, 9 milímetros. É a espessura mínima que a prancha de madeira debaixo do carro tem de ter. Se o desgaste for maior, se passar de 1 milímetro para além dos 9, não há discussão. É desqualificação automática, preto no branco. E o próprio chefe da McLaren, o Andrea Stella, veio explicar. Ele disse que a desqualificação aconteceu por causa de um porpoising muito mais intenso do que o previsto. Basicamente, o carro saltou tanto, de forma tão inesperada, que a prancha se desgastou para além do limite legal. Não foi de propósito para ganhar vantagem, foi um erro de cálculo tramado pela violência do fenómeno. E sabem o que é interessante? Este caso todo abriu uma discussão importante. A própria FIA, quem faz as regras, está a admitir que talvez a desqualificação automática seja uma pena demasiado pesada para infrações técnicas, em que não há ganho de performance. Portanto, eles agora estão a estudar penalidades mais proporcionais. Pode ser uma mudança significativa para o futuro. Mas a história da McLaren não acaba aqui. A penalização em Las Vegas abriu outra caixa de Pandora, desta vez dentro da própria equipa. Levou a um debate interno sobre algo fundamental: a mentalidade de um campeão. A desclassificação em Las Vegas baralhou as contas do campeonato e, de repente, a McLaren viu-se com uma pergunta gigante nas mãos. E agora? Deviam usar ordens de equipa para favorecer um piloto e maximizar as chances de título? Ou deviam manter-se fiéis à filosofia de luta justa e deixá-los competir livremente? E tínhamos aqui duas filosofias em confronto. De um lado, a pragmática. Vamos favorecer um piloto para garantir o título. Do outro, a filosofia da competição pura. Deixem-nos competir, aconteça o que acontecer. O próprio Oscar Piastri confirmou que esta conversa aconteceu. E a decisão final da McLaren? Deixar a luta em aberto. Deixar Norris e Piastri resolverem as coisas em pista. E esta decisão teve um apoio de peso. O próprio Max Verstappen veio ao público dizer que a McLaren fez a coisa certa. Nas palavras dele, um verdadeiro vencedor precisa de ir para a luta e não aceitar o rótulo de segundo piloto. É a mentalidade de um campeão a validar a decisão de outra equipa. Muito forte. Ok, vamos mudar de equipa e focar-nos agora num drama mais pessoal, mais humano. Vamos falar da maré de azar de Gabriel Bortoleto. O piloto da Sauber está a passar por uma fase muito complicada. A coisa mais recente que lhe aconteceu foi um atraso no voo que o fez falhar o dia de imprensa aqui no Qatar.
Parece-me uma coisa pequena, mas na verdade é só mais um problema numa longa lista. O Bortoleto chega aqui a Lusail num momento que só se pode descrever como delicado. Vamos recapitular os contratempos recentes dele. Em São Paulo, teve um acidente feio na sprint. Depois, teve vários incidentes com Lance Stroll. Em Las Vegas, levou com uma penalização de 5 lugares na grelha. E agora, no Qatar, falha o dia de mídia por causa de um voo. É uma sequência de azares que deve estar a pesar imenso num piloto tão jovem. A pressão deve ser brutal. E para a nossa última história, saímos da pista e entramos nos corredores do poder, no paddock. Vamos falar dos rumores à volta da Aston Martin, um verdadeiro jogo de xadrez político que mostra a ambição gigante desta equipa. Pensem nisto. A Aston Martin já conseguiu a contratação do século, que é o Adrian Newey, para 2026. Mas mesmo assim, os rumores não param. Diz-se que eles continuam em conversações com o Christian Horner da Red Bull. É de uma audácia, de uma ambição quase inacreditável. Mostra que eles querem mesmo chegar ao topo, e rápido. Claro que uma coisa são os rumores, outra é a realidade. E há vários obstáculos a esta possível mudança do Horner. Primeiro, o Lawrence Stroll não larga o controle da equipa. Segundo, o Adrian Newey já está contratado e ele é a grande estrela técnica. E terceiro, o lugar do Lance Stroll como piloto está garantido a longo prazo. Juntar todas estas peças num puzzle não é nada fácil. E assim, voltamos ao início de tudo. A pressão. Seja a pressão técnica na McLaren, a pressão mental sobre o Bortoleto ou a pressão da pura ambição na Aston Martin. O paddock do Qatar é, sem dúvida, uma panela de pressão. E com tudo a ferver desta maneira, a grande questão para este fim de semana de corrida não é se alguma coisa vai rebentar. A questão é onde é que vão aparecer as primeiras fissuras.